Tá ok já? Thaís, parte técnica, Oi. ok, viu? Tá, tudo bem, Quando obrigada. quiser iniciar. Bom dia a todos e a todas. É um momento de muita felicidade por poder estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez em defesa da vida. Pauta da reunião solene para ser entregue de certificado em homenagem ao movimento Provida e à Rede de Defesa da Vida, realizada no dia 25 de outubro de 2025. Em nome de Deus, declaro aberta essa reunião solene para homenagem do movimento Provida da Rede de Defesa da Vida. Nesse exato momento, eu convido o nosso bispo, Dom Aguinaldo, e o pastor Samuel para compor aqui a mesa. Pode sentar aqui? Chega, pastor, para cá. O senhor pode sentar aqui mesmo. Declarada aberta a sessão solene, eu peço para todos ficarem de pé para a gente ouvir o hino. Filhos da terra, ó gente, ergam a voz, brilha as frontes, cantando com a alma que sente e que vai nas brisas dos montes. Salve, Garanhuns, os jardins, as palmeiras e alguns pedaços do céu, mãos divinas. Salve as sete colinas, dois anais florescente e garbosa, Garanhuns foste sempre assim, a elegância, a beleza da rosa, as paisagens expressivas sem fim, os teus vales bravios outrora, esconderam fugitivos de cor. A liberdade da terra agora, estes homens de novo pendor. Filhos da terra, ó gente, ergam a voz, brilha as frontes, cantando com a alma que sente e que vai nas brisas dos montes. Salve, Garanhuns, os jardins, as palmeiras e alguns pedaços do céu, mãos divinas. Salve as sete colinas e o lema Audati ora tenderi é o mais temoroso ideal, a bandeira sagrada e serena que se moa da história fanal. Tuas belezas, cidade das flores, e os ares, poema acolhedor. Ai, suspiros, que vida, que amores, neste hino que fuge esplendor. Filhos da terra, ó gente, ergam a voz, brilha as frontes, cantando com a alma que sente e que vai nas brisas dos montes. Salve, Garanhuns,
um trecho da Bíblia. Salmo de número 139, versículo 14 a 16, diz o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Palavra do Senhor. Amém. Podemos sentar. Tiago, traz essa bandeira para a gente botar ela aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje nos reunimos com muita alegria para uma sessão solene em homenagem ao movimento Pró-Vida e à Rede em Defesa da Vida. Para que possamos desfrutar plenamente desse evento de reconhecimento, pedimos a todos que mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso. É importante registrar que esta solenidade está sendo transmitida em tempo real pelo canal da TV Câmara Garanhuns no YouTube. Passaremos neste momento as homenagens. Homenagem à Diocese de Garanhuns. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta pró-vida à Diocese de Garanhuns, representada aqui pelo bispo Dom Aguinaldo Timóteo da Silva. A Diocese de Garanhuns tem sido, ao longo de mais de um século, uma presença viva e transformadora na história do nosso povo. Mais do que um marco religioso e um símbolo de fé, solidariedade e compromisso com a dignidade humana por meio das suas paróquias, pastorais e obras sociais. A Diocese tem contribuído para o fortalecimento espiritual, moral e comunitário de Garanhuns e de toda a região, sendo referência na defesa da vida, da família e dos valores cristãos que sustentam nossa sociedade. Hoje, sob a sábia condução inspiradora de Dom Aguinaldo Timóteo da Silveira, a Diocese de Garanhuns segue reafirmando sua missão evangelizadora, renovando a esperança e mantendo viva a chama de fé que ilumina o agreste meridional e todo o povo de Deus. Convidamos o bispo Dom Aguinaldo Timóteo da Silveira para receber o certificado em reconhecimento à luta pró-vida das mãos da vereadora Luzia da Saúde. Convidamos o bispo Dom Aguinaldo Timóteo da Silveira para o uso da palavra. Senhora vereadora Luzia, senhoras e senhores, bom dia. Com alegria participo desta sessão em homenagem ao movimento Pró-Vida, uma causa que toca profundamente o coração da Igreja e de todas as pessoas que acreditam no valor sagrado da vida humana. A Igreja, desde sempre, tem pregado que a vida humana é sagrada e que, exatamente por isso, desde o primeiro instante da sua concepção até o seu declínio natural, a vida deve ser defendida, preservada e promovida. Não é por menos que a Igreja tem se ocupado, ao longo da sua história bimilenar, de fornecer meios e condições para que a vida seja amparada, apoiada. A prova disso são as inúmeras instituições de saúde, hospitais, creches, abrigos e uma infinidade de outros serviços neste campo. Do mesmo modo, a Igreja tem pregado desde sempre o valor sagrado da família. Fundada no amor entre um homem e uma mulher, a família é o primeiro santuário da vida, o lugar onde a vida nasce, onde a vida
cresce, onde a vida se fortalece e floresce. E exatamente por isso, nesta ocasião, nós felizes agradecemos esta homenagem, este reconhecimento aos serviços prestados pela Igreja Particular de Garanhuns em favor e em defesa da vida, mas também parabenizamos a iniciativa desta Casa Legislativa de homenagear o Movimento Pro Vida. Aqui também nós agradecemos por se ocuparem, os seus membros, de uma missão tão nobre. E nos servimos ainda deste momento para incentivar e encorajar a todos para perseverarem firmes nesta luta, nesta causa, promovendo a vida e defendendo a dignidade humana, especialmente nas situações de maior vulnerabilidade. Que o bom Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Homenagem ao pastor Samuel Vitorino da Silva, representante da Igreja Presbiteriana. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta provida ao pastor Samuel Vitorino da Silva. Pastor Samuel Vitorino é reconhecido por sua dedicação à fé evangélica e ao fortalecimento da comunidade cristã em Garanhuns. Ao longo de sua trajetória, tem atuado de forma ativa na promoção de valores como solidariedade, ética e compromisso com a família, conduzindo atividades de evangelização, aconselhamento espiritual e projetos sociais voltados para a comunidade. Seu trabalho é marcado pela liderança, exemplo de fé e engajamento em causas que valorizam a vida, a moral cristã e a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Convidamos o pastor Samuel Vitorino da Silva para receber o certificado em reconhecimento da luta provida nas mãos da vereadora Luzia da Saúde. Convidamos o pastor Samuel Vitorino da Silva para fazer o uso da palavra. Saudar, cumprimentar de forma honrosa Luzia da Saúde, essa vereadora que tem nessa casa levantado a bandeira da vida. E isso é de suma importância para a nossa sociedade, já que aqui é a casa legislativa e daqui saem as grandes decisões, importantes decisões da nossa cidade. Quero aqui cumprimentar o bispo, prazer estar aqui ao seu lado, recebendo esse certificado que, por um lado, ficamos felizes, mas, por outro, ainda um tanto triste, porque estamos ainda lutando por uma causa que não deveríamos estar mais lutando, e sim cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e da família brasileira. É um tema importantíssimo, uma demanda que perpassa pela família, pela igreja, pela sociedade em geral. É um problema de todos nós. E nós precisamos enfrentar e entendemos que devemos enfrentar a partir daquilo que o Criador, o autor da vida, nos ensina nas Escrituras Sagradas. Logo, nas primeiras páginas da Bíblia, a gente vai ver o Deus Criador criando o homem e a mulher e dando uma ordem: multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra. Mas, infelizmente, com a queda dos nossos pais, o pecado, então, destonou
aquilo que Deus criou lá no princípio. E aí então, por causa dessa queda, nós estamos vendo crianças no ventre de suas mães sendo exterminadas no nosso Brasil, no nosso mundo. E eu gostaria aqui de deixar uma frase do teólogo João Calvino. Ele é um dos mentores das doutrinas da Igreja Presbiteriana do Brasil, um reformador do século XVI. Ele vai dizer o seguinte: o feto, embora encerrado no ventre de sua mãe, já é um ser humano, e é um crime quase monstruoso roubar-lhe a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece mais terrível matar um homem na sua própria casa do que no campo, porque a casa de um homem é o lugar de refúgio mais seguro, certamente deveria ser considerado mais atroz destruir um feto no útero antes de nascer. Então, meus queridos, vamos continuar nessa batalha com o apoio da nossa vereadora nesta casa, podermos, como família, como igreja, defender essa bandeira. Não ao aborto. Até porque a palavra de Deus também, depois da queda, o Senhor estabelece a lei, e lá no 6º mandamento vai dizer: não matarás. Não matarás. Então, em obediência ao Criador, ao doador da vida, nós precisamos defender a vida, não ao aborto. Que Deus abençoe a vereadora nesta casa, abençoe esta casa, abençoe todas as famílias aqui presentes e abençoe a família brasileira, para que nós possamos, diante, do percalço da queda, nós recorrermos ao Redentor, Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou a vida. Então, é nessa bandeira, nessa fé que nós caminhamos. O Redentor, Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz do Calvário para nos redimir, para nos dar vida, para que hoje nós estivéssemos aqui defendendo a fé cristã, a palavra de Deus, a vida, porque ela nos ensina isso. Nós só temos que dar graças a Deus, a Jesus Cristo, aquele que venceu a morte ao 3º dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Homenagem ao senhor Antônio Pinto de Barros Souto Júnior. Coordenação na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta provida ao senhor Antônio Pinto de Barros Souto Júnior, conhecido em nossa comunidade como Júnior Souto, servidor público do estado de Pernambuco, casado e pai dedicado de 2 filhos, Heitor e Maria Isadora. Católico praticante, tem sua trajetória marcada pelo serviço comunitário, pela fé e pelo compromisso com o bem comum. Ao longo dos anos, atuou de forma ativa e comprometida em diversas frentes da Igreja Católica, exercendo funções de liderança e coordenação na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Dom Tiago Costa. Além de ter sido coordenador do Encontro de Casais com Cristo, ECC, e do Encontro de Jovens com Cristo, EJC, foi um dos idealizadores e responsável pela implantação da Pastoral da Comunicação, PASCOM, na Catedral de Santo Antônio, onde também colaborou intensamente na pastoral litúrgica, fortalecendo ações de evangelização e participação comunitária. Atualmente, Júnior Souto exerce a vice-presidência da Confraria Dom Expedito Lopes e é colaborador ativo do Defesa da Vida de Garanhuns, braço do movimento Provida no município, reafirmando seu compromisso com os valores cristãos, familiares e sociais. Convidamos o senhor Antônio Pinto de Barros Souto Júnior para receber o certificado em reconhecimento à luta provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde.
Convidamos agora o senhor Antônio Pinto de Barros Souto Júnior para fazer o uso da palavra. Bem rapidinho, eu só queria deixar uma frase aqui do saudoso Dom Henrique Soares, que, Senhor, que eu empregue a minha vida por uma causa que vale a pena, e o Provida vale a pena. Obrigado. Homenagem ao Dr. Bruno Fernando Lopes da Costa, médico e ministro da Palavra na Paróquia Cristo Redentor e Perpétuo Socorro de Garanhuns. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta provida ao Dr. Bruno Fernando Lopes da Costa, casado há 15 anos com Daniele Rego Barros, pai de 4 filhos, Bruno, Arthur, Lucas e Maria Helena, médico formado pela UPE, pós-graduado em psiquiatria pelo Instituto Municipal Felipe Pinel e em neurologia pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, presidente da Confraria Dom Expedito Lopes, membro do Instituto de Oblatos do Mosteiro de São Bento de Garanhuns e ministro da Palavra na Paróquia Cristo Redentor e Perpétuo Socorro de Garanhuns. Convidamos o Dr. Bruno Fernando Lopes da Costa para receber o certificado em reconhecimento à luta provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde. Convidamos o Dr. Bruno Fernando Lopes da Costa para fazer o uso da palavra. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. É uma honra, é um prazer estar aqui nessa solenidade de iniciativa da vereadora Luísa da Saúde, que homenageia o movimento Provida daqui de Garanhuns. Como médico, psiquiatra, e lutando cada dia por uma saúde, eu não acho que a vida é uma opção, é uma escolha. A vida é um dom. Então, meu dia a dia é estar diante de mulheres sofridas, devido a gravidez indesejadas, com o pensamento: eu não quero ter um filho que eu não desejei. Mas se esse filho veio, foi um dom que Deus deu, independente de querer ou não. Eu fico diante de mulheres que chegaram a provocar o aborto e as consequências são desastrosas. Depressão crônica, refratária, maior, que precisa de cuidado, que precisa de um olhar. Já tive diversas vezes a oportunidade de contar com esse movimento. Porque não adianta só o cuidado em relação à saúde, mas adianta ter essa equipe, ter esse movimento nos ajudando, estando de braços abertos a cuidar, a aconselhar e a direcionar essas mães, essas famílias que um dia pensaram em não de forma eufêmica dizer quero abortar, mas se for para entrelinhas é quero assassinar o meu filho. E meu juramento médico, ele não permite, em hipótese alguma, lutar para destruir uma vida. Pelo contrário.
Eu estudei, eu estudo, eu me formei, eu me capacito para lutar pela vida. Como médico, como cidadão, como um promotor da palavra que Deus me dá todos os dias. Se eu sou um pai de família, eu sou um pai de família porque eu sou guiado por Deus, já que a família é o dom de Deus. Então, eu nada mais sou e tento exercer aquilo que eu sou na prática, de cuidar dos meus, mas cuidar daqueles que confiam no meu serviço. Mais uma vez, quero dizer, a vida não é uma escolha. Não é apenas uma decisão. A vida é um dom. Por ser um dom, está distante apenas de um ideal. Vamos ter empatia, vamos ter amor e, acima de tudo, lutar por uma vida que a gente ainda não vê, mas sabe que já existe. Muito obrigado. Quero registrar a presença do vereador professor Márcio. Homenagem à senhora Aline Alves Souza Ferreira, idealizadora do movimento Provida na cidade de Garanhuns. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta Provida à senhora Aline Alves Souza Ferreira. Nascida em Garanhuns, casada e mãe de 3 filhos, Marina, Miguel e Maria Clara, católica, participa da obra da comunidade católica Shalom, em Arco Verde, onde atualmente reside. Foi uma das idealizadoras do movimento Provida em Garanhuns, articulando o primeiro simpósio em defesa da vida e da família, que deu início à formação da primeira equipe de trabalho. Também já atuou nos movimentos do Encontro de Casais com Cristo, ECC, e na Pastoral Familiar, no setor de pré-casamentos. Participa ativamente do Núcleo Garanhuns e Região com visitas, organização de enxovais, entrega de fraldas, alimentos e acolhimento a gestantes, buscando salvar as 2 vidas, mãe e bebê. Convidamos a senhora Aline Alves Souza Ferreira para receber o certificado em reconhecimento à luta Provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde. Convidamos a senhora Aline Alves Souza Ferreira para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Para mim é até emocionante, né, estar aqui hoje. Me recordo com muita gratidão, né? Há 7 anos atrás, eu vim nessa casa conversar com Dona Luzia, fazendo um pedido a ela, né, para que a gente pudesse trazer o primeiro simpósio, né, em defesa da vida e da família, né. Entrei em contato com Zezé Luiz, essa me deu alguns nomes em Recife que poderiam fazer as palestras para nós, porque nem eu tinha conhecimento, mas eu tinha um grande desejo em meu coração, né. Após ver uma prima muito jovem, de apenas 16 anos, querer fazer um aborto, porque o namorado não queria assumir aquela gestação, queria vender o celular na época para fazer esse aborto. E aí eu me agarrei com aquilo ali, eu disse, eu não posso permitir isso. Eu morava na época em Bezerros, quando isso aconteceu, e eu pedi para que essa prima fosse morar comigo, na época. Eu ainda solteira, e ela foi. Passou algum tempo, depois voltou para casa, as coisas se acalmaram, a mãe pediu muito a ela para que não fizesse aquilo, e hoje esse rapaz faz medicina, né? Desde essa época, isso ficou em meu coração. E aí me veio esse desejo, né, de trazer um Núcleo Provida para cá, né? Entrei em contato com Dona Luzia, pedi a ela para que a gente pudesse fazer esse simpósio, pedi a anuência do bispo na época, convidamos toda a pastoral familiar, toda a pastoral também da criança, pastoral da criança, foram convidados, e fizemos aqui nessa casa o primeiro simpósio. E Deus me deu a graça de conhecer Débora, né, que junto comigo, na época, abraçou, né,
Eu saí de Garanhuns, já tem 6 anos que eu moro fora, mas isso não adormeceu, né? Pelo contrário, permanece acontecendo, né, todos os dias. Às vezes as pessoas não sabem, mas Garanhuns já salvou crianças em Petrolina, já salvou criança em Paranatama, já salvou criança em São João, já salvou criança em diversas cidades aqui, né? Não só em Pernambuco, até no Ceará a gente recebeu uma demanda, não foi isso, Débora? Nós fizemos um card com o nome, se você está com uma gravidez indesejada, procure-nos, nós podemos te ajudar. E aí, nessa época, um missionário da comunidade Shalom, que também está aqui presente, pegou esse card e soltou em um grupo no Ceará. E aí, dias depois, a gente estava em janeiro, está chorando emocionada aí, né, Débora? Eu estava de férias em janeiro e recebo uma mensagem, uma pessoa do Ceará, dizendo que queria fazer um aborto, que era que fazia para que eu pudesse ajudá-la a fazer esse aborto. Então, ela pensava que nós ajudaríamos a abortar, mas nós estávamos ali para ajudar, né? E Deus, com sua infinita bondade, o seu Espírito Santo que nos enche, me coloca nessa missão. E lá no Ceará, me faz falar com uma pessoa também da comunidade que tinha perdido um bebê, e ela disse, eu vou entregar o enxoval completo a essa mãe. E não deixou que essa jovem fizesse esse aborto. Então, todos os dias, nós somos capazes de salvar vidas, aqui e em todo lugar, né? Muitas vezes, o mal vai se levantar, o inimigo vai se levantar para que isso não aconteça. Mas nós seremos fortes, né? Muitas vezes botamos lá no grupo pedindo que, por favor, alguém rezasse por aquela causa, que nós estávamos numa situação difícil. E as portas se abriam, né? Recordo um dos primeiros casos que a gente fez presencialmente, pedi ajuda de Dona Luzia, e ela pediu que a gente encaminhasse para o infantil, uma jovem que desejava fazer um aborto, para ela fazer um ultrassom e desistir daquilo. E quando a gente chegou lá, a máquina de ultrassom parou. E aí não foi possível fazer a ultrassom. E aí, Dona Luzia disse, desce para a CEORGA, faz pelo menos um exame de sangue, para a gente ter certeza que ela só tinha feito de urina. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? O laboratório fechado, porque tinha quebrado um tubo de ensaio e tinha contaminado a sala. Débora dizia, Aline, não vai conseguir. Eu digo, vai, a gente vai conseguir. E Deus foi acampando anjos. Cada canto que a gente ia, ele abria uma porta, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Pelo amor infinito de Deus e pelas pessoas, os anjos que ele acampa para que essa missão aconteça. Ela nunca vai acontecer sozinha, né? Nós precisamos de anjos, né? Precisamos de pessoas que sejam esse movimento para nós, né? Doutor Bruno, quantas vezes fez atendimento, né? Mandou casos para que nós possamos chegar até eles, e assim nós fizemos. Temos muitas outras pessoas que não estão aqui presentes, porque sabemos que nem todos puderam estar presentes e estão sendo representados por muitos aqui, né? Então, o que eu tenho a dizer é que a missão vai ser árdua, mas não podemos desistir jamais, né? Pelo contrário, temos que permanecer semeando essa sementinha, porque é possível. Até porque as mães que fazem um aborto, elas fazem num momento de grande desespero. Elas não pensam naquilo que elas estão ali fazendo. E muitas vezes levam essa sequela por anos, né? Acompanhei uma mãe que fez um aborto e ela disse a mim, Aline, a minha criança cresceu junto comigo. Tem 15 anos que isso aconteceu, mas quando eu vejo passar um menino com essa faixa de idade de 15 anos, eu penso, meu filho deveria estar desse tamanho. E isso me acompanhou a vida toda. Quando tinha 6 meses, que era para ele ter nascido, passava uma mulher com um carrinho de bebê e eu pensava, meu bebê deveria estar desse tamanho. Então, minha dor, ela cresceu, né? Hoje, ela sarou, né? Mas ela ainda tem marcas do que foi feito, né? E nós estamos aqui para isso, para acolher a todos. Muitas vezes já acolhemos aqueles que já fizeram, né? Mas acolhemos com amor, não desmerecendo o que ele fez, mas trazendo uma nova oportunidade, significando aquilo ali, né? Faça diferente daqui para frente, oriente diferente daqui para frente, né? E é isso que a gente faz. Mulheres que nós salvamos, depois elas mesmas nos traziam outras mães grávidas, diziam, olha, você me ajudou, ajuda essa aqui também, né? Então é para isso que
que nós seguimos com essa missão. Queria agradecer, né, a dona Luzia por proporcionar esse momento aqui para nós de reconhecer o trabalho que é realizado e dizer que continuamos aqui na missão, de braços e coração aberto, né, para acolher aqueles que precisarem de nós. Muito obrigada. Quero registrar a presença do vereador do Recife, Tiago Medina, que também faz parte do Movimento Provida, e chamá-lo para compor a mesa. Homenagem à comunidade católica Shalom. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta provida à comunidade católica Shalom. A comunidade católica Shalom está há 21 anos em Garanhuns, localizada na rua Dr. José Mariano, no Centro de Evangelização, realiza grupos de oração para jovens, a Tarde da Misericórdia nas sextas-feiras, com oração e distribuição de alimentos aos mais pobres, inclusive acolhendo famílias encaminhadas pela Rede em Defesa da Vida Garanhuns. Promove retiros, cursos de cura interior e encontro para jovens e adultos, além de atividades artísticas como espetáculos teatrais Filhos de Deus, Menino Meu e Canto das Íris. Conta ainda com a Capela com o Santíssimo, aberta diariamente das 14 às 22 horas, e com lanchonete e livraria. Todas as tardes, voluntários acolhem pessoas para oração e aconselhamento espiritual. Convidamos o senhor Caíque de Melo Freitas, representante da comunidade católica Shalom, para receber o certificado em reconhecimento à luta provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde. Convidamos o senhor Caíque de Melo Freitas para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer a dona Luzia, né, pela oportunidade de aqui junto como comunidade, mas também com todos os meus irmãos do movimento, né, e colocar de forma breve mais uma vez a comunidade à disposição, né. Um dos nossos pilares como carisma é a evangelização. Nós acreditamos que essa evangelização pode contribuir muito na vida dos que aqui estão, mas também naqueles que hão de vir, né? E também com a intercessão, onde todos os dias nós temos irmãos, né, na adoração das 14 às 22 horas, intercedendo pela igreja, pela comunidade, pela vida como um todo, né? Então, acreditamos muito no poder da evangelização e da intercessão como esse caminho para a vida humana, que é o bem mais importante, porque é a nossa oportunidade de nos configurar a própria vida, que é Jesus Cristo, né? Então, muito obrigado a todos e que sigamos perseverantes nessa luta, que é intensa, que é difícil, como os irmãos já disseram, mas que também nós precisamos da graça de Deus para permanecer. É isso. Homenagem a Natália dos Santos Oliveira Lima, representante do Defesa da Vida. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta provida à senhora Natália dos Santos Oliveira Lima, representante do Defesa da Vida. Natália dos Santos Oliveira é psicóloga, católica, engajada e voluntária no Defesa da Vida Garanhuns. Atua há anos na pastoral familiar e no apostolado da oração, contribuindo de forma dedicada para a promoção da vida e fortalecimento dos valores cristãos na comunidade. Convidamos a senhora Natália Lima dos Santos Oliveira Lima, representante do Defesa da Vida, para receber o certificado em reconhecimento à luta provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde.
Convidamos a senhora Natália dos Santos Oliveira Lima para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. É uma alegria e uma emoção estar aqui hoje, né? Quando pensava, né, depois que recebemos o convite a estarmos aqui hoje, né, o meu esposo, eu pensava a seguinte frase de Madre Teresa de Calcutá: o que fazemos é uma gota no oceano, mas sem ela o oceano ele seria maior. Então, é uma alegria estar aqui, porque sabemos que a importância do dia de hoje para o nosso trabalho em defesa da vida, representando a pastoral familiar da Diocese de Garanhuns, no Casal Cooperador do Serviço à Vida, nós trazemos todos os dias esta luta, sempre no nosso coração, na nossa vida e na nossa intercessão, porque sabemos, de fato, as consequências do aborto para as mães, para as famílias que assim têm essa ferida. Na minha atividade profissional, talvez eu não esperava ter contato com isto, né, com esta demanda, já que atuo no batalhão da Polícia Militar. Mas esta é uma realidade cada vez mais presente, né? E como psicóloga, acolho mães diariamente que por diversos motivos pensam, agem, trazem sequelas. E é gratificante saber que o Senhor escolhe precisar de nós, né? Precisar de mim, um instrumento tão insignificante. Mas, de novo, sem o meu trabalho pequeno, diário, constante, o oceano seria maior. Então, é uma alegria estar aqui hoje. Homenagem à senhora Débora Larissa da Silva Macedo, voluntária do projeto Defesa da Vida Garanhuns. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta provida à senhora Débora Larissa da Silva Macedo. Natural de Belo Jardim, reside em Garanhuns desde 2015, estudante de odontologia e diretora da Confraria Dom Expedito Lopes. É integrante do apostolado da maternidade sacerdotal. Desde 2019, atua como voluntária do projeto Defesa da Vida Garanhuns, dedicando-se à escuta acolhedora, ao aconselhamento de mulheres em situações difíceis e à promoção da vida em todas as suas etapas. Participa de visitas, doações e ações de conscientização com profundo zelo cristão e testemunho de fé. A senhora Débora Larissa da Silva Macedo já recebeu o certificado e reconhecimento à luta provida das mãos da vereadora Luzia de Saúde. Esperamos agora que ela faça o uso da palavra. Obrigada. Bom dia a todos. É emocionante, já chorei. E também muito gratificante. E eu estou muito feliz e agradeço à vereadora Luzia da Saúde, que tem um papel assim fundamental na construção do movimento Provida. A Aline já falou um pouco, né? O movimento Provida aqui em Garanhuns começa com essa oportunidade de Dona Luzia reunir, né, aquele simpósio lá em 2019. A gente nem imaginava o que estaria por vir, né? Foram muitas batalhas, mas também dezenas de vidas salvas, né? Eu me emociono porque cada uma é única e especial, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. E a gente lá no comecinho, engateando ainda, a gente não sabia realmente como trabalhar um caso específico, que foi muito difícil também. Eu cheguei a trazer a gestante para falar com a Dona Luzia, que eu disse, não sei, gente, o que eu faço. Então, assim, Dona Luzia ela tem um papel muito importante na construção do movimento Provida aqui em Garanhuns. E eu sou muito grata. Também agradeço a todo mundo que faz parte do movimento, os que estão presentes, os que não puderam vir, mas que estão aqui representados também. E como devolta do Dom Expedito, ele costumava dizer que somos instrumentos nas mãos de Deus. E é assim que eu me sinto. Nada eu faço por mim, porque muitas vezes eu estou muito cansada, muitas ocupações,
mas é muito bom. Deus tem sido muito bom com a gente quando vamos fazer visitas e salvar cada vida. São muitos testemunhos, muitos. E mulheres que hoje agradecem, dizendo, se não fosse vocês, eu não estaria bem, eu não estaria com a minha criança aqui. Então, nós nunca fizemos nada só pela criança, que é algo que o movimento que é contra diz. Vocês só pensam o pró-nascimento, né? Vocês são pró-nascimento. Nós somos a favor da vida em todas as suas etapas. Né? O bebê que está ali no ventre, a diferença entre ele e eu é o tempo. Né? Ele ali ainda está pequenininho, mas ele é uma vida dotada de valores e é por isso que nós lutamos. Então, sou muito grata a Deus por ter me dado a Aline como amiga, quantos momentos de oração, intercessão, né, de luta, mas de muitas alegrias, quando um bebê nasce e quando a mãe diz, estamos bem. Júnior falou breve, mas é isso, vale a pena. Muitas vezes, em movimentações, né, a gente faz caminhada, panfletagem, a gente pensa, está valendo a pena? E as respostas aparecem. Né? Sempre vale a pena. Sempre é uma vida, uma mente que foi configurada à verdade. A verdade que é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muito obrigada por hoje e por sempre a cada um de vocês. Homenagem ao senhor Jonathan de Almeida Rodrigues, representando o movimento Provida. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta Provida ao senhor Jonathan de Almeida Rodrigues, esposo de Clara e pai de José e de Helena, que está prestes a nascer, católico empreendedor e profissional de marketing, nascido em Caetés e residente em Garanhuns. Atua como voluntário no movimento Provida, unindo fé, trabalho e propósito na defesa da dignidade humana desde o início da vida. Convidamos o senhor Jonathan de Almeida Rodrigues, representando o movimento Provida, para receber o certificado em reconhecimento à luta Provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde. Convidamos o senhor Jonathan de Almeida Rodrigues para fazer o uso da palavra. Bom dia. Me veio uma surpresa quando eu fui convidado pela vereadora Luzia, porque eu acredito que é uma responsabilidade, é uma obrigação de todo católico, todo pai de família, todo cristão, defender a vida desde a concepção. Né? Minha esposa está para ter bebê agora nas próximas 2 semanas, e eu fico pensando, né, como que todo o trabalho que fizemos até agora, se tivéssemos salvado somente uma vida, já teria valido a pena. Se nos próximos 10 anos só salvássemos mais uma vida, terá valido a pena. Então, esse é o trabalho que fazemos aqui. Muito obrigado. Homenagem à senhora Thaís Freitas Tenório, voluntária do Defesa da Vida Garanhuns. Concede-se o certificado em reconhecimento à luta Provida à senhora Thaís Freitas, natural de Garanhuns, católica, psicóloga clínica, perita em investigação forense e perícia criminal, MBA em gestão de pessoas, com especializações em terapia cognitivo-comportamental e psicopatologia, professora de saúde mental no curso técnico de enfermagem do CETEC, mãe de Bernardo, de 11 anos, cuja gestação, ainda no período da graduação, voluntária do Defesa da Vida de Garanhuns, tem sido testemunha dos impactos dos abortos nas mulheres, instrumento de acolhimento e escuta humanizada. Convidamos a senhora Thaís Freitas para receber o certificado em reconhecimento à luta Provida das mãos da vereadora Luzia da Saúde.
Convidamos a senhora Thaís Freitas Tenório para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos os presentes. Primeiramente, agradecer a dona Luzia, né, por este certificado, essa homenagem. Assim como estava ali na minha descrição, acho que cortou um pouquinho, eu citei a questão do meu filho, porque antes de ser a profissional, né, que lida com esse tipo de questão constantemente, eu senti meio que na pele, e até me emociono quando falo. Eu engravidei de Bernardo na época da faculdade, e o mundo, as pessoas ao redor, se eu tivesse escutado, era é melhor tu matar porque vai estragar a tua vida. Né? Você ainda está se formando, muito jovem, e não vale a pena. Mas eu não ouvi, porque desde o princípio, apesar de, na época, ainda não ter tido a minha conversão, eu jamais imaginei que qualquer tipo de crime ou violência ajudasse em alguma coisa. Então, eu disse, eu vou enfrentar, porque é uma responsabilidade minha. Eu acho que, às vezes, a gente tem que pensar, né, independente se foi uma gravidez desejada ou não, é minha responsabilidade, porque todos somos crescidos o suficientes para entender, né, esse processo. Então, eu não dei ouvidos, e, a partir dali, eu entendi que, se em algum momento eu pudesse ajudar outras pessoas a não fazerem isso, eu me comprometi. Então, na minha profissão, anos depois, né, é constante a presença de mulheres que, por medo, por desespero, por falta de orientação, por falta de acolhimento, elas acham que essa é a única saída, e não é. E tanto como profissional, como amiga, como ser humano, eu, sempre que possível, tento usar tanto a minha experiência pessoal, né, quanto profissional para acolher essas pessoas. É comum, já tive pacientes que, inclusive, chegaram a cometer, né, e depois vem sempre o sentimento de culpa, de se sentir um monstro, de se ver realmente como uma assassina porque eu matei o meu filho. Então, nunca é saudável, nunca vai ser normal, e a gente tem um papel importantíssimo, né, nessa luta. Esta semana, inclusive, ainda que passou, até comentei com Débora, eu tive uma pessoa que me ajuda questões de casa, e ela descobriu uma gravidez depois de muito tempo, e ela estava desesperada e cogitou. E eu disse, calma, mulher, vamos se ver pessoalmente, tem jeito, tudo tem jeito. Né? E assim que a gente conversou bastante, ela saiu já com a ideia mudada. Ela disse, não, eu só precisava realmente ouvir que tem um caminho, que Deus nos mostra esse caminho. Então, nós somos peças fundamentais, existem diversas formas de ajuda. É uma oração, é uma doação, né? É você prestar o seu tempo para ouvir, mostrar que existem outras formas, né? E a gente não pode se calar. Né? Então, qualquer vida, seja ela como o Jonathan falou aqui, né? Uma vida é importante. Né? A gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Né? Uma pessoa que um dia será um cidadão que também prestará serviços, né, à sociedade, à igreja, às pessoas. Então, isso não pode ser, em hipótese alguma, classificado como algo desimportante. É uma luta difícil, a gente sabe que até os movimentos, né, contrários trazem essa ideia de que vai evitar alguns outros problemas, né, como até a questão do estupro e tudo mais. Não resolve nada. Né? Ao contrário, causam-se mais cicatrizes que vão durar o resto da vida inteira. Né? Já vi mulheres, exatamente como a Aline trouxe aqui um exemplo, dizendo, eu não consigo olhar nem para o meu primeiro filho, que eu deixei viver porque eu matei outro. Né? E imaginar que ele poderia estar aqui também tendo um futuro. Não consigo ir a um velório de uma amiga que perdeu o filho, porque eu olho para o caixão e eu vejo o filho que eu matei. Né? E isso é algo muito forte e vai permanecer durante a vida inteira. Né? Não dá para apagar. Então, que a gente possa ser símbolo de acolhimento, de escuta. Às vezes, uma simples conversa e uma orientação, ela salva uma vida. Então, que a gente possa ser guiados por Deus nessa missão, que não é fácil, mas é extremamente importante. Obrigada, dona Luzia, pela homenagem à Débora, especialmente, né, por a gente sempre, de alguma forma, estar juntas nessa caminhada.
Convidamos o vereador do Recife, Tiago Medina, que também faz parte do movimento Provida, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a vereadora Luzia da Saúde pela iniciativa, muito importante mesmo. Lá em Recife não é diferente, né? Volta e meia, acredito que aqui em Garanhuns também a gente tem algumas discussões no plenário da Câmara, alguns vereadores querendo falar que não é vida, que não importa nada, que é apenas um amontoado de células, né? Todo mundo já ouviu falar aqui. Uma coisa que eu gostei, eu acho que é Débora, né? Do discurso foi que a única diferença é apenas o desenvolvimento e o tempo. Nós tivemos essa oportunidade, né, de ter o tempo para nos desenvolvermos, chegarmos nessa fase que estamos, e muitas pessoas querem cessar a vida ali, quem sabe que é uma vida, né? Então, parabéns pela oportunidade. Acredito que tem que ser uma coisa constante em todas as cidades de Pernambuco e do Brasil, né? Porque se um país não dá importância a uma vida, vai dar importância a quê? Nada, né? Porque não existe nenhum direito sem o direito baseado à vida. Então, algo que inicialmente tem que se importar com a vida. E, assim, uma coisa que eu gosto de falar na Câmara é que mulheres que cometem um aborto são mais propensas a ter depressão, problemas de saúde e até cometer um suicídio. Então, prezar pela vida do nascituro é também prezar pela vida da mulher. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que falar assim, não é só a vida, como o Débora também falou, né? Do bebê, do nascituro. É a vida da mulher também, para a gente poder preservar a vida dela no futuro também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Contem com a gente na Câmara do Recife também para lutar por essa pauta tão importante. Muito obrigado. Convidamos agora a vereadora Luzia da Saúde para fazer uso da palavra. Gostaria de pedir desculpa por conta que a gente estamos com uma reforma no nosso plenário e eu cautelei até o último dia de hoje para ver se a gente terminava a reforma e fazia no plenário. Mas eu não podia deixar de passar do dia 8 de outubro, que é o Dia Mundial. Nessa casa nós temos 2 leis e 2 outros vereadores que estamos em defesa da vida. A vida não só é o recém-nascido, a vida é a mãe e o recém-nascido. Como a minha vida foi saúde, quantas vezes nos hospitais eu não fui procurada com mães desesperadas, dizendo que o que era que podia fazer para ajudar ela. Eu disse, estou aqui para ajudar. Se você não puder criar seu filho, eu crio. Mas que não deixe, não tire a vida dele. Então, para mim, é um momento muito importante e eu fiquei muito feliz com a sua presença, vereador. Vamos poder nos conversar e se unir, que cada vez o Grupo Unido fica mais fortalecido e a gente vai poder evitar tantos acontecimentos que a gente vê na nossa sociedade. Gravidez indesejada, de adolescente, e nessas situações é onde vem a vulnerabilidade e vem a situação que acontece. Então, para mim, eu fico muito feliz. Tinha até professor Márcio aqui, que tem uma lei, que ele estava aqui, mas ele se retirou, não veio. E eu gostaria de dizer que todos os 17 vereadores dessa casa receberam o convite e foram comunicados para estar aqui hoje presente junto conosco para dar mãos. Mas não vieram porque tem suas outras atividades, mas eu estou aqui. Uma semente só, mas também bem, em nome de Deus, com todos vocês. E meu muito obrigada. Eu não esperava o vereador, mas pedi para fazer o certificadozinho dele e espero ele aqui um momento para assinar, mas em outro momento a gente vai encerrando, que é para ir agilizando, para ninguém perder muito tempo. Dia de sábado, eu declaro encerrada a reunião.